Deus. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Deus seja louvado mais uma vez. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 18, que diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração e eu quero que o Espírito Santo de Deus ministre o coração de vocês, enquanto Ele tem ministrado nos últimos tempos, te buscando esse crescimento. Senhor, nós te louvamos mais uma vez e te damos graças, Senhor, pela grande oportunidade que temos mais uma vez de estar nesse lugar junto com os irmãos. Louvamos o teu nome, engrandecendo a ti, ofertando a sua casa e, Senhor, poder ouvir a tua palavra. Que teu Espírito que conhece todos nós, que tu sabe das nossas necessidades como ninguém sabe. Espírito de Deus que trouxe todos que estão aqui, foi para ouvir essa palavra. Que essa palavra possa despertar no coração, Senhor, de todos os meus irmãos, irmãs e jovens aqui, a querer crescer, Senhor, a desenvolver a salvação. Que teu Espírito possa ministrar no coração dele, assim como o Senhor ministrou, Senhor. Claro que a diferença é grande na época do Pentecoste, o Senhor usando Pedro, mas que todos ouviam a sua palavra na sua própria língua. Que nessa noite que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, das nossas próprias necessidades. Porque tu conheces todas as coisas a nosso respeito. Atira honra, glória, louvor para todos sempre. Senhor, perdoa os nossos pecados, nós purificamos as nossas mentes agora. Que a tua palavra, Senhor, venha, Senhor, atravessar as dificuldades. Ó Deus, venha atravessar, Senhor, a nossa falta de fé. E trazer, Deus, avivamento aos nossos corações. Nós precisamos, nós necessitamos do teu poder, da tua graça, mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Pedro, todo mundo conhece, era o apóstolo que não tinha limites para falar, era 100% sanguíneo, né? Até Jesus tratar com ele. Era um cara que não sabia esperar para falar, e ele vai falando, às vezes ele errava, mas às vezes ele acertava. E aí, depois da vinda do Espírito Santo, Pedro, depois do choro amargamente, né, por ter negado Jesus por três vezes, aquele choro amargamente foi algo que Pedro precisava mudar. Aquele encontro de Pedro, aquele encontro de Jesus com Pedro na praça, e Pedro olhou para ele, e quando ele viu aquele fogo, né, aquele fogo na madrugada, e Jesus precisava tratar com Pedro. Pedro precisava de um tratamento, ele pecou publicamente, ele precisava ser corrigido e recebido publicamente. Então, quando Pedro viu aquele fogo na praça, a primeira coisa que Pedro lembrou foi quando ele estava diante daquela fogueirinha lá, diante daquelas mulheres, daqueles homens, disseram assim para ele: você é um deles. Ele disse: não, eu não sei o que você está falando. E a uma delas chegou: você fala. E pela terceira vez ele falou que eu não conheço quem você está falando. Você fala igual, seu jeito de falar, seu jeito de expressar, parece que você é um deles. E Pedro nega por 3 vezes, e o galo canta, e Pedro lembra que Jesus falou isso, e Pedro chora amargamente. E aí, depois que Jesus ressuscitou, Pedro vai pescar, e ele está voltando, estressado, ficou a noite inteira, não pescou nada. E Jesus, de propósito, né, pergunta, está na praia com foguinho, já com peixe já pronto e um pão, e pergunta para aqueles que estão vindo, frustrados da pescaria, e pergunta para ele: vocês encontraram algum peixe? E Pedro disse: não, nós não encontramos nada. Então Jesus disse assim para ele: olha, lança à direita aí. Pedro ficou meio preocupado, porque não sabia quem estava falando. E João disse para Pedro: olha, Pedro, eu acredito que seja o Senhor. E quando Pedro ouve essa palavra, ele fica tão assustado, porque ele cai na água e disse: eu não posso chegar até lá, eu estou envergonhado diante de todas essas coisas que eu estou vendo. Pedro não estava envergonhado, não.
Pedro estava relembrando daquilo que ele fez perante aquelas mulheres, negando o nome do Senhor Jesus. Então Jesus traz: vem cá, Pedro, eu quero conversar contigo, que eu quero restaurar você publicamente. Então Pedro se aproxima, a primeira coisa que Jesus fala é assim: Pedro, tu me amas? E Pedro, meio acanhado, disse assim: Senhor, tu sabe, eu te amo, Senhor, eu te amo. Então ele pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele fala realmente: Senhor, eu te amo. E pela terceira vez ele sabe que ele não ama. Você me ama, Pedro? E ele disse assim: tu sabes de todas as coisas, Senhor. Naquele momento, é como se Pedro estivesse sendo destruído por dentro, aquele Pedro velho, aquele homem velho, e nasceu um Pedro poderoso nas mãos de Deus, como foi no Pentecoste, e aqui ele escreve 2 cartas maravilhosamente para as pessoas que provavelmente ele tem evangelizado. A primeira carta que ele escreveu foi aproximadamente no ano 63 depois de Cristo, e a segunda carta ele escreve no ano 66 aproximadamente, e no ano 67 ele morre. E a primeira carta é para encorajar os discípulos, aliás, é para encorajar os homens que aceitaram Jesus e estavam sendo perseguidos, mas não era perseguição como depois Nero fez, mas uma perseguição que as pessoas zombavam deles e diziam para eles: olha, mas quando é que ele vai vir mesmo? Porque a gente está aqui há tanto tempo, a gente ouve falar isso há tanto tempo, que esse Deus vai voltar e até agora não voltou. Zombaria. E as pessoas novas convertidas ficavam perturbadas, preocupadas, porque a perseguição é muito grande, era uma afronta muito grande. Então, ele escreve uma das frases da sua primeira carta, no capítulo 4 da primeira carta, 4:14, ele disse assim: não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, a ponto de provar se algumas coisas extraordinárias você como se estivesse acontecendo. Exultai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Não se preocupe, o que vocês estão passando é uma provação que mostra que vocês nasceram de novo. É uma carta de encorajamento. Então, a primeira carta de Pedro aos seus leitores é uma carta de encorajamento. A decisão de vocês está correta, a decisão de vocês é essa mesmo, você tem que permanecer firme, porque nós estamos aqui orando, tem igreja orando por vocês. Essa carta é uma carta de encorajamento. Quando ele diz no capítulo 2, verso 8, 9 e 10, porque vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, é por isso que vocês estão passando por isso. Então, você fique firme, vocês não podem vacilar. Então, a carta de encorajamento. A segunda carta, depois de 3 anos de evangelho já, de convertido. Então, ele escreve agora a carta não mais de encorajamento, mas mas uma carta que eles deveriam crescer. Agora vocês precisam desenvolver. Vocês já passaram a fase de criança, do leitinho. Agora vocês precisam comer algo sólido, porque vocês já estão preparados para receber essas coisas. E tem uma confusão aqui das 2 cartas. Pedro escreve a primeira carta do jeito dele, do conhecimento que ele tinha do grego. Mas a segunda carta foi bem difícil ser recebida lá no Canon, porque era uma carta refinada, era um grego refinado. Tiveram uma dificuldade para poder aceitar como carta de Pedro. Como é que alguém escreve uma carta de um jeito e a segunda carta é diferente? Porque a segunda carta não foi eles que escreveu, ele apenas ditou e Silas ou Silvano escreveu. Então Silvano ou Silas era um cara mais conhecedor do grego, então ele escreve com mais clareza, com grego mais refinado. Aí então foi que aceitaram pela segunda carta de Pedro. Como eu disse, a segunda carta é uma carta para que vocês tenham o desejo agora de crescer. Quando ele escreve a primeira carta, ele diz que no final da carta ele vai saudar algumas pessoas. Na segunda carta, ele encerra não saudando mais ninguém, mas ele encerra dizendo assim: antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, antes de você ter qualquer coisa, antes de tudo aquilo que eu falei para vocês, só vai valer se vocês crescerem na graça e no conhecimento. Só vai valer tudo aquilo que eu ensinei para vocês, que vocês aprenderam, que vocês tiveram conhecimento. Só vai ter resultado, só vai ter poder se vocês crescerem na graça e no conhecimento
de Jesus. O título ou o tema dessa mensagem é crescer. Irmão, nós precisamos crescer. E o crescer, muitas vezes na Bíblia, não é para cima. Esse crescer do apóstolo Pedro aqui é crescer na profundidade. Você precisa crescer na profundidade. Eu vou tentar desenvolver aqui para vocês o que é esse crescer na profundidade. Essa visão de Pedro aqui, quando ele fala que nós precisamos crescer na profundidade, é diferente da visão de Paulo, que Paulo entende um pouco mais, tem uma clareza maior do crescer, que Paulo disse que nós devemos crescer conhecendo qual é a profundidade, largura, comprimento e altura. Veja o tamanho do crescer. Então nós precisamos desenvolver. A primeira coisa aqui, a primeira característica do crescer na graça, a palavra graça aqui no grego é charis, ou charis, que refere ao desenvolvimento. Você precisa desenvolver essa graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido. Você precisa desenvolver essa graça. E como é que a gente desenvolve esse crescimento na graça? Então Pedro disse assim, antes de qualquer coisa, você precisa crescer na graça e no conhecimento. A gente vai falar um pouco sobre graça depois do conhecimento. Eu preciso desenvolver essa graça. E a palavra charis é bondade. Eu preciso desenvolver essa graça que é a bondade de Deus. Eu preciso de desenvolver essa graça para conhecer com essa bondade de Deus. Puxa vida, Deus é tão bom, mas como quem sabe que Deus é bom? Deus é bom, Deus é tão bom. A gente ouve cântico, ouve pessoas falarem. Deus é bom a todo tempo, e todo tempo Deus é bom. Não é isso que a gente ouve as pessoas falarem por aí? E aí, essa graça nos leva ao conhecimento dessa bondade de Deus. Puxa vida, como é que a gente sabe que Deus é bom? Primeiro, a gente vai analisar que Deus é bom, porque a graça é em favor imerecido. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos bondade de Deus. Nós não merecemos absolutamente nada. Então, o apóstolo Pedro precisa ensinar esses leitores a desenvolver a bondade de Deus. O que eles estão sofrendo, o que eles estão passando, nada mais é que a bondade de Deus para com a vida deles. Porque eles não mereciam sofrer por amor a Cristo. Nós não merecemos sofrer por amor a Cristo. Nós temos a oportunidade de ser herdeiro, co-herdeiro em Cristo. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos e vai falar sobre sofrimento por Cristo. Não será comparado com a glória que será revelada em nós. 8:18. O sofrimento que nós sofremos aqui na terra por Cristo não será comparado com a glória que em nós será revelada um dia. Então a primeira característica aqui da graça, de você crescer na graça, é desenvolver essa bondade de Deus. A segunda, permite ao crente a desenvolver e viver conforme a sua vontade. Puxa, que maravilha, eu preciso desenvolver essa graça por causa da bondade de Deus. E essa bondade de Deus nos permite desenvolver e viver conforme a sua vontade. Irmãos, a gente ora, né? Alguns oram, outros rezam o Pai Nosso. Mas quantas vezes quando a gente diz assim, Senhor, que faça a sua vontade na minha vida, como no céu e como na terra. A gente só fala, a gente não tem ideia. A vontade de Deus permanecer em nossas vidas vai mudar completamente o meu desejo, a minha vontade. Eu fico impressionado. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Eu fico impressionado com a vida de Paulo. Um cara que tinha um poder, que tinha uma fama muito grande, e sofrer por Cristo, considerar todas essas coisas como nada. E chegar a dizer, esse camarada desenvolveu a salvação, desenvolveu a bondade de Deus. E chegar a dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é desenvolver a graça, é desenvolver a bondade de Deus. Irmãos, a gente só vai saber o que Paulo disse quando eu conseguir chegar a esse ponto, desenvolver essa bondade de Deus e viver conforme a sua vontade. A terceira coisa que é importante, crescer na graça, é viver, né, a bondade de Deus. Eu preciso viver essa bondade de Deus. E essa bondade de Deus nos livra. Essa bondade de Deus nos livra, irmãos, das tentações do mundo.
Então, a terceira coisa aqui é crescer na graça, é viver a bondade de Deus, que nos livra das tentações. Aliás, viver essa bondade de Deus, deixa eu tentar lembrar aqui uma frase, não coloquei aqui, mas eu estava lembrando. Crescer na graça aqui, a terceira coisa aqui é viver a bondade de Deus, e Ele nos livra de sermos tentados, ou sermos tratados como ímpio. Essa bondade de Deus, desenvolver essa bondade de Deus, permite Deus não nos tratar como ímpio. Se você tivesse curiosidade, se puder colocar aqui, Salmo 103, verso número 10, essa graça nos impede de Deus tratar segundo os nossos pecados. Desenvolver essa graça, desenvolver essa bondade. A palavra de Deus disse, Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, mas segundo a sua bondade. A graça de Deus, desenvolver essa graça, conhecer, crescer nessa graça, permite Deus não nos tratar segundo os nossos pecados, mas segundo a sua graça, segundo a sua bondade. E aí, na carta de Paulo aos Romanos também, não nos trata segundo os nossos pecados, e nem retribui concernente às nossas iniquidades. A bondade de Deus faz com que Deus não nos trate segundo os nossos pecados. Desenvolver essa graça faz com que Deus não nos trate segundo os nossos pecados e nossas iniquidades. E além disso, essa graça também, Paulo disse lá em Romanos, capítulo de número 3, e o verso 24, ele disse, Deus deixou impune os pecados cometidos anteriormente, por causa da bondade dele. Então Deus foi tão bom para conosco que não levou de conta os nossos pecados. Pecado que pecamos anteriormente, antes de aceitar Jesus, por causa da graça de Deus, por causa da graça de Jesus foi derramado, por causa do amor de Jesus foi derramado. Então, por causa dessa graça, desenvolver essa bondade, desenvolver essa graça, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem concernente à nossa iniquidade. Segundo, olha só que interessante, a justificação foi dada gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. O verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Essa graça de Deus, essa graça de Jesus fez com que nós não fôssemos tratados segundo os nossos pecados. Então, desenvolver essa graça nos dá confiança. Olha que coisa interessante. Aqui para a terceira parte aqui. A graça de Deus nos leva a desenvolver, o desenvolvimento nos leva a desenvolvimento do cristão. O conceito de bondade é uma transformação e crescimento espiritual. Esse desenvolver da bondade de Deus nos leva a ser um desenvolvimento cristão, um conceito de bondade que transforma e nos leva ao crescimento espiritual. Eu preciso, e você, igreja, precisamos desenvolver essa graça que foi derramada sobre mim e sobre você, que é um favor imerecido. Eu vi um rapaz, um pastor dizer, eu gosto dessa frase, que diz que a graça é Deus não nos dar aquilo que a gente merece. Preste atenção. A graça é Deus não nos dar aquilo que a gente merece. A misericórdia, Deus dá aquilo que a gente não merece. Negócio maluco, né? A graça, Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Favor imerecido. O que nós merecemos? Nada. Deixa eu repetir, é o contrário. Deus dá aquilo que a gente não merece. A graça, Deus dá aquilo que a gente não merece. Vai ficar mais fácil. A graça é Deus dá aquilo que a gente não merece. E a misericórdia, Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Entenderam? Vamos repetir para a gente entender? A graça é Deus dá aquilo que a gente não merece. A misericórdia, Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Ele entra com misericórdia. A misericórdia de Deus nos livra de sermos julgados e condenados. Ele agiu com misericórdia e a graça deu aquilo que a gente não merece. Segunda característica importante aqui do que o apóstolo Pedro está falando, do crescer, além de crescer na graça, eu preciso crescer no conhecimento.
Irmãos, o quanto a gente está precisando de conhecimento de Deus. Sabe o que o profeta do Antigo Testamento disse? Que o jumento, o boi, os animais conhecem o seu dono. Mas o meu povo não conhece porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus. E aí o apóstolo Pedro disse, antes de qualquer coisa, você precisa crescer. Já está na hora da gente crescer na graça, desenvolver a graça. E eu preciso também crescer num conhecimento desse Deus tão grande, tão maravilhoso que nós cantamos aqui. Eu preciso ter esse conhecimento dessa bondade desse Deus. Eu preciso conhecer a grandeza dele, como ele trabalha, como ele me usa para fazer a obra da redenção nessa terra. Irmãos, eu preciso ter mais contato com Deus, eu preciso ter mais perto de Deus, eu preciso ter esse conhecimento desse Deus que enviou Jesus para morrer numa cruz, para salvar a minha vida. Nós cantamos aqui. Um Deus que o salmista, o Salmo 113, verso 6, diz assim, quem é semelhante a ti, Senhor? Preste atenção nisso. Senhor, quem é semelhante a ti que habita nas alturas, que se inclina para ver o que há nos céus e na terra? Esse Deus, irmãos, que se inclina para ver o que há na terra, deu a oportunidade de ser conhecido. Então, o apóstolo Pedro encerra a sua segunda carta dizendo assim, antes de qualquer coisa, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa aqui do crescer no conhecimento, primeiro, nós precisamos aprender a conhecer a Cristo, e esse conhecimento nos livra do mundo. Esse conhecimento de Jesus Cristo nos livra da contaminação do mundo. Se você pegar o capítulo 2, verso número 20, ele está falando isso. Esse conhecimento de Jesus Cristo te livra da contaminação do homem. Aliás, essa contaminação do mundo. Esse conhecimento de Cristo vai nos livrar da contaminação do mundo. Você jovem, você adulto, casado. Eu preciso desenvolver também o conhecimento de Cristo. E esse conhecimento dele, em Cristo, conhecer Jesus, vai nos livrar da contaminação do mundo. Pode colocar aqui, capítulo 2, verso número 20, por favor? Eu acho que é isso. Isso. Se, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento, olha só, esse conhecimento desses homens que receberam a carta, deu a eles o livramento da contaminação do mundo. Então, quando você deseja esse conhecimento, quando você desenvolve esse conhecimento de Cristo, você tem um desejo de conhecer Cristo. Cada passo que você dá em conhecimento a Cristo, fica mais distante da contaminação do mundo. Essa é a primeira característica do crescer no conhecimento. O crescer no conhecimento te dá o poder de se livrar da contaminação do mundo. Segundo, o crescer no conhecimento, a palavra de Deus diz que nos libertará. Conhecer Jesus nos liberta. João capítulo 8, verso de número 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecimento te dá livramento. Conhecimento de Cristo te dá libertação. Conhecer a Cristo te liberta. A palavra de Deus diz, é o próprio Jesus falando, conhecereis a verdade vos libertará. Eu preciso crescer no conhecimento deste Jesus que me liberta todos os dias. É só o conhecimento da palavra de Deus é que me liberta. É o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, o desenvolvimento, crescer no conhecimento, me liberta. Primeiro, livra das contaminações do mundo. E segundo, ele me liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Terceiro, crescer no conhecimento de Cristo nos capacita a alcançar a unidade da fé, a maturidade e a plenitude de Cristo. Efésios capítulo 6, verso número 13.
conhecer Cristo, crescer no conhecimento de Cristo, nos dá capacidade de alcançar a plenitude. Além da plenitude, a fé e a maturidade. E a plenitude é de Cristo. O que Pedro está falando da sua segunda carta, você precisa crescer nesse conhecimento. Vocês já passaram os momentos mais difíceis da vida de vocês. Agora resta vocês desenvolver a graça e ter esse conhecimento desse Jesus maravilhoso que vai fazer vocês instrumento nas mãos dele para salvar outras pessoas. Vocês vão poder crescer na unidade, na fé, na maturidade, na plenitude de Cristo. Crescer no conhecimento de Cristo nos dá a capacidade da unidade, da maturidade e da plenitude de Cristo. Pedro está está exigindo que os seus leitores cresçam. E esse crescimento vai dar essa força que aquele povo precisava ouvir. Como é que eles vão se livrar dos ataques dos falsos profetas? Agora, os ataques que eles estão recebendo agora não é de governo, era de falsos mestres, era de pessoas falando coisas. Como é que vocês vão crer num Jesus que disse que vai voltar, mas até agora não voltou? Que Deus é esse que promete e não cumpre? Por que vocês sofrem tanto por amor a Cristo? Que razão tem vocês sofrerem tanto? Que coisa é essa que vocês sofrem? Que Deus é esse? A gente ouve pessoas dizer assim, que Deus é esse que você adora, que deixa você sofrer? Como é que eu posso acreditar num Deus que permite você sofrer? Eles precisavam crescer no conhecimento desse Deus que prometeu vida abundante. Esse mesmo Jesus que prometeu vida eterna. Esse mesmo Jesus que prometeu libertação. Esse mesmo Jesus que prometeu poder e força. Ele precisava crescer no conhecimento, precisava conhecer um pouco mais a Cristo. E esse conhecimento levava esse povo e a nós também a capacidade de alcançar a unidade, a fé, a maturidade e a plenitude de Cristo. Terceiro crescer aqui, que é para a gente, daqui a pouco a gente vai orar e vai louvar a Deus, para a gente finalizar. O terceiro crescer aqui no conhecimento de Cristo é um crescimento contínuo. Não é crescer, eu vou fazer um curso de teologia a respeito de crescer e não vou mais estudar. Não, o crescer que a Bíblia fala é um crescer contínuo. O profeta Oséias, capítulo 6, verso de número 3, diz assim: prossigamos. O que mais? Cadê os professores da escola bíblica? Prossigamos em conhecer o Senhor ainda mais. Vamos ver esse texto? Por favor, dá para colocar aqui. Oséias 6,3. Esse conhecimento de Cristo é contínuo, não pode parar por algum momento. É um crescimento contínuo. Você precisa estar todos os dias buscando esse conhecimento. Se aproximar cada vez de Jesus através das Escrituras, através da oração, através do Espírito Santo. Eu preciso estar mais próximo dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um conhecimento contínuo. O crescimento de Cristo precisa ser um conhecimento contínuo. Eu parei de estudar, vou continuar estudando uma outra coisa. Eu li a Bíblia 2 vezes, eu vou ler um pouco mais. Eu vou ler outra vez. Eu já li 3 vezes, eu vou ler a 4ª vez. Eu estou orando 20 minutos, eu vou tentar orar um pouco mais. Eu preciso conhecer um pouco mais a Cristo, eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer, é contínuo. O crescer, né, que é um crescer contínuo. Esse crescer no conhecimento, crescer no conhecimento de Cristo, nos dá a certeza da sua vinda. Olha o que está escrito aí. Prossigamos, conheçamos e prossigamos o Senhor. Esse conhecer de Cristo nos dá a certeza da sua vinda. A sua vinda é certa, assim como amanhã que vai acontecer. Amanhã vai acontecer o amanhecer.
É a certeza que vai acontecer amanhã, essa noite vai passar, vai amanhecer. Essa mesma certeza, quando você tem um conhecimento de Cristo, dá a certeza que Ele vai voltar. Jesus vai voltar, irmãos, amém? Ele vai buscar a sua igreja, Ele prometeu, e eu preciso desse conhecimento que vai me dar certeza da sua volta. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu não vou desistir, porque eu estou esperando a sua volta, Ele vai voltar. Então esse conhecimento contínuo vai me dar a certeza que Jesus vai voltar. E além disso, essa volta dele, vai ser como uma chuva seródia, um aguaceiro tremendo, enchendo o nosso coração de alegria. Vai começar a cantar um novo cântico, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre. A presença de Jesus em nossas vidas, quando você começa a desenvolver a graça, quando você começa a crescer no conhecimento de Jesus contínuo, pode ter certeza, quando Ele vem sobre você, o Espírito vem sobre você, é com um aguaceiro tremendo, maravilhoso, invadindo o nosso ser. Quando você canta, quando você adora, quando você levanta a sua mão, é como uma chama de fogo, porque vem de Deus, é conhecimento desse Deus maravilhoso. Esse conhecimento de Cristo contínuo nos dá a certeza que aquele que começou uma boa obra, ele é poderoso para terminar até o dia do Senhor. Aleluia! Esse conhecimento de Jesus contínuo dá a certeza que Ele começou uma boa obra na minha vida, na minha casa, na minha família. Ele vai completar, porque não para que minta, nem filho para que se arrependa. Ele fez a promessa, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Crescimento contínuo de Jesus não dá certeza da sua vinda. E quando Ele vem como uma chuva seródia. E segundo, nos dá a certeza, aquele que começou uma boa obra em nós, Ele é poderoso para terminá-la. Filipenses 1:6. E para finalizar, como é que eu desenvolvo essa graça? Como é que se desenvolve a graça? A graça é desenvolvida na oração. Quando você começar a desenvolver essa graça, você tem confiança que a sua oração será respondida. Quando você desenvolve essa graça, por mais que sejam as coisas mais difíceis da sua vida, por mais que seja mais terrível que você possa imaginar o seu pedido, esse desenvolvimento dessa graça e conhecimento de Jesus nos dá a certeza que a minha oração vai ser respondida. Esse conhecimento que eu tenho de Cristo é um crescimento contínuo. Mas eu estou numa campanha de oração. Já disseram que não tem jeito. Tem, porque eu tenho um conhecimento de um Jesus que pode fazer infinitamente mais daquilo que peço e tenho pedido. Esse Jesus a quem eu tenho conhecimento, que eu estou desenvolvendo esse conhecimento dessa graça que foi derramada sobre mim. Ele disse um dia lá no Antigo Testamento, alguma coisa demasiadamente difícil que eu não posso operar. Agindo eu, quem pode impedir? Eu estou pleno certo. Eu estou plenamente certo que aquele que começou uma boa obra em vós, Ele é poderoso, suficiente para terminar. Ele está com as mãos estendidas sobre a sua oração. A resposta virá, espere, Ele vai voltar e Ele vai anunciar a sua vitória em nome de Jesus. Irmãos, não há inferno, não há demônio que possa impedir quando as mãos de Deus estão estendidas sobre a sua casa. Segundo, desenvolvimento da graça. Nos faz confiar
confessar os nossos pecados e a certeza que Ele perdoa. Quando Ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Nos dá confiança, irmãos, de confessar o erro, confessar o pecado. Ele nos dá confiança que eu errei, eu preciso me consertar. E eu sei que o Senhor fez uma obra na minha vida, o seu sangue me lavou. Glória a Deus. Esse conhecimento contínuo, esse desenvolvimento da graça, vai nos dar a sabedoria, o amor, a misericórdia, de responder todos aqueles que pedir razão da esperança que há em vós. Essa graça que você e eu podemos desenvolver o mais rápido possível. E crescer nesse conhecimento desse Jesus maravilhoso. Nós vamos ter a capacidade e a sabedoria de responder todos aqueles que pedir razão da esperança que há em nós. 1 Pedro, capítulo 3, verso número 15. Nós temos a convicção, ou nós temos a confiança. Nós temos a convicção que nós estamos no caminho certo. Nós temos a convicção que Jesus está vivo. Nós temos a convicção que Ele está entre nós. Ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Esse conhecimento me dá certeza que Ele está presente. Aleluia. Antes, olha só de novo antes, aparecendo aí. Ele vai dizer para os seus leitores, você quer vencer as batalhas que você está enfrentando? Eu vou dar orientações para vocês. A primeira coisa que vocês devem fazer para vencer as batalhas e responder àqueles que fazem pergunta da razão da esperança que há em vocês. Antes, consagrai a Cristo no vosso coração como Senhor. A partir daí, vocês estão preparados para responder todas as pessoas que pedirem razão da esperança que há em você. Sabe uma coisa que eu fico maravilhado muitas vezes? É que a gente acaba sabendo, né, por ser pastor, por ser líder, que algumas pessoas passam por lutas terríveis. Que é necessário que o pastor saiba mesmo, para que ele possa orar. E aí eu fico imaginando, meu Deus do céu, que luta terrível aquele irmão ou irmã está passando. Mas ela está aqui num culto de oração. Ela vem se arrastando, mas que ela sabe por que ela sabe que esse culto de oração pode resolver o seu problema? Mesmo que Deus não responda naquele dia, mas ela volta no outro dia dizendo assim, eu estou aqui novamente, Senhor, porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Se não for agora, o tempo do Senhor eu vou esperar. Tem um cântico que eu estou tentando lembrar o início dele aqui. Eis-me aqui, diante de ti. Aleluia. Cante. Aleluias. 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 Ele está aqui nessa noite. Aleluias. Mesmo que a minha situação é difícil, mas eis-me aqui de novo, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, para crer na tua palavra. Aleluias. 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 Aleluias ao seu nome, Senhor. Aleluia, Senhor, eu tenho conhecimento da sua grandeza. Eu sei quem é o Senhor, eu sei a quem eu me entreguei. Aleluia, aleluia. Mi derramar é que por amor
Aleluia. Deus está nesse lugar, Jesus está nesse lugar. E Ele contempla a sua vida, Ele contempla a sua luta, Ele sabe da sua batalha. Ele já tem ouvido a sua oração, o seu clamor, ele ainda não te respondeu. Ele vai te responder no tempo certo. Mas até lá, o Espírito Santo está falando para o seu coração, para o meu. Desenvolva essa graça, cresça no conhecimento de Jesus e você vai receber essa bênção. Eu preciso desenvolver essa graça maravilhosa que me deu vida. Essa graça que vai me levar para o céu. Essa graça que foi derramada no julgamento lá nos confins do mundo. Quando Satanás disse, quando o apóstolo Paulo revela isso lá na carta aos Romanos. Quando Satanás chega diante do tribunal para dizer assim, Manuel, ele, por causa da lei, o pecado dele transbordou. A lei mostrou, para que todo mundo saiba, a lei mostrou que o Manuel não tem como ser salvo, porque o pecado dele transbordou. Mas a graça de Jesus veio e disse, e a graça do Senhor Jesus transbordou o pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e eu preciso envolver essa graça, que superabundou. Que me deu a chance, me deu a graça maravilhosa de estar no céu um dia, na eternidade. Louvando a Ele para sempre. Então eu e você precisamos fazer, a partir de agora, desenvolver essa graça. E crescer no conhecimento desse Jesus maravilhoso. Através dos cultos, através da escola bíblica, através da leitura da palavra, do estudo, da oração, da santificação. E eu vou encerrando essa frase que eu vi numa escola, em uma das aulas que eu vi recentemente. Essa graça e esse conhecimento que eu preciso desenvolver cada vez mais, me fez sair da descrença para a crença. Olha isso como é maravilhoso. Essa graça de Jesus, eu preciso desenvolver, e esse conhecimento que precisa crescer, me tirou da descrença para a crença, me salvou da condenação do pecado, está me salvando do poder do pecado, por causa da santificação. E serei salvo do pecado pela glorificação que eu vou receber, um corpo novo, e você também. E aí o pecado está completamente sem poder sobre mim e sobre você. Porque essa graça foi derramada sobre mim e sobre você. Então, ordem do Espírito Santo nessa noite para mim e de você. Desenvolva essa graça. Cresça na graça, cresça no conhecimento desse Jesus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos vencer. Nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando na direção daquele que está com os braços estendidos. E nós vamos ouvir essa frase lá. Eu e você vamos ouvir essa frase lá, no tribunal de Cristo. Vinde, os benditos do meu Pai. Aleluia. Para possuir a terra que foi prometida antes da fundação do mundo. Entre para o gozo do seu Senhor. Por causa dessa graça. Esse conhecimento de Jesus Cristo é que vai fazer eu vencer todas as batalhas aqui na terra. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por esta graça? Glória a Deus.